Sejam muito bem-vindos! Bora rezar comigo, cambada. Eu sou a Áquila, esse é um canal de oração que eu reativei ano passado, em 2024. E se você ainda não é inscrito, esse é o momento agora de ir lá, se inscrever no meu canal, curtir, comentar todos os conteúdos que eu publiquei. Se você está aqui na minha plataforma do TikTok, a mesma coisa. A partir do momento que você curte, que você comenta, faz a comunidade entender que meu conteúdo é relevante e leva para mais longe possível. Então, se você puder me dar essa ajuda aí, vou te agradecer eternamente. Bom, pessoal, a minha meta do mês de janeiro de 2025 é fazer basicamente a leitura completa do Evangelho segundo São Mateus, e é isso que nós iremos fazer hoje, aqui agora. Então, passemos para a próxima etapa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé,
Por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocaram nela ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, mais uma vez aqui nesse capítulo 14, segundo o Evangelho de Mateus, nós temos diversas coisas que aconteceram num capítulo só. Primeiramente, a gente vai rememorar a morte de João Batista, que foi decapitado depois que a filha ou a enteada de Herodes dançou muito bonito para ele, e depois dele ter feito uma promessa para ela, promessa de que ela poderia pedir o que ela quisesse que ele daria, e o que ela pediu basicamente foi a cabeça de João Batista num prato. E por que é que ela fez isso? Porque João Batista foi um dos únicos homens daquela região que se levantaram e disseram para ele, para Herodes e para Herodias, que anteriormente, antes de ser esposa de Herodes, era esposa do irmão dele. Olha que bagunça isso, gente. E aí, eles se sentindo ofendidinhos, simplesmente porque João Batista disse a verdade para eles, quiseram que ele te perdesse a vida. E foi isso que aconteceu. A gente assiste essa passagem nessa quarta temporada da série The Chosen, foi exatamente quando aconteceu isso. E ali mostrou basicamente, fizeram uma encenação, obviamente, porque a gente está tratando de uma ficção, né, de uma obra livremente inspirada na vida de Jesus, mas demonstrando o quê? Que muito provavelmente aquela mulher, que era a esposa de Herodes, ela já estava domada do poder. O irmão dele também era um grande homem dentro daquela região, mas o cargo dele era menor do que o de Herodes, e ela queria ficar com ele a todo custo, mesmo que ela fosse casada com o irmão dele. Então, assim, e aí João Batista se levantou falando que aquilo era errado, que eles tinham que se arrepender dos pecados. O que, que eles fizeram? Mandar prender ele. Depois que prenderam ele, e além de tudo, Herodes era um baita de um covarde, porque em vez dele ter feito qualquer coisa antes, ele tinha medo do povo, porque o povo já considerava que João Batista era um grande profeta, e aí ele tinha medinho de João Batista, e aí não fez nada com ele, só fez depois que a enteada dançou muito bonito para ele. O que será que aconteceu depois disso, hein, gente? São mistérios que eu fico só me perguntando o que poderia ter acontecido. Na ocasião, o que aconteceu? Depois que ele foi decapitado, aqueles discípulos que o seguiam foram lá, pediram o corpo, sepultaram o corpo e depois que foram dar essa notícia triste para Jesus, que Jesus havia perdido o primo dele. Em seguida, Jesus tentou sair para se encontrar, para se centrar, porque Jesus gostava muito de orar sozinho, né, de sair para rezar sozinho. Ele foi para um barco e, ouvindo isso, uma grande multidão seguiu e foi para onde ele estava. E aí aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes, que foi quando ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. E que sobraram cestos cheios de pães também. Então, esses foram um dos primeiros milagres que Jesus realizou à vista para muitas pessoas. A gente está falando aqui especificamente do Evangelho segundo Mateus. A gente tem que lembrar que a ordem cronológica de que as coisas que acontecem no livro de Mateus são diferentes dos outros evangelhos. Afinal de contas, nós temos só mais um evangelista que também foi apóstolo, os outros 2 não foram. Não foram apóstolos oculares dos milagres e não presenciaram milagres, mas Mateus foi um desses. Mateus estava lá na primeira multiplicação dos pães, e ele também estava lá naquele barco, na hora que Jesus, depois daquela tempestade gigantesca, enquanto ele dormia no barco, ele veio caminhando sobre as águas. Ora, essa é uma das passagens mais icônicas da vida de Jesus que nós temos, porque nós sabemos que a nenhum ser humano é dado o poder de conseguir caminhar pelas águas tranquilamente. Jesus estava caminhando, Jesus não estava correndo pelas águas, vencendo as leis da física ali na água, ele estava caminhando. E ele ainda falou para Pedro, quando Pedro falou, se é o Senhor mesmo, me fala para ir até aí, que aí eu vou. E Pedro também foi caminhando pelas águas. E aí, finalmente, para finalizar esse evangelho aqui, Jesus vai ainda, depois que eles fizeram
todos esses milagres lá, da multiplicação dos pães e peixes, e depois que ele caminhou pelo mar, ele ainda foi para uma cidade ali da região chamada Genezaré, e ali ele fez diversos milagres, curando muitos doentes que surgiram e que pediram a misericórdia dele. Então, pessoal, a conclusão que a gente chega é que a misericórdia de Jesus ela se estende por todas as pessoas de maneira igual. Obviamente que o que Jesus depende, o que ele quer da gente é que nós tenhamos a capacidade de nos arrepender. E o que é o arrependimento, se não basicamente a gente se moldar para que a gente não cometa aquele erro mais e haver verdadeira mudança na nossa vida, para que a gente... Jesus, no final das contas, ele é o provedor das nossas necessidades, e quando a gente recorre a ele, especialmente quando a gente quer alguma coisa que ele sabe que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução que vai nos trilhar o caminho, que vai nos levar a atravessar por aquela porta estreita que Jesus tanto diz, com certeza Jesus nos ouve e estende as mãos para nós. Então, que nós tenhamos a oportunidade de todos os dias nos arrependermos verdadeiramente do pecado, até o momento que a gente tenha a oportunidade de não mais errar, de levarmos uma vida de santos, porque Jesus pediu para a gente ser santo. E se ele pediu isso para a gente é porque nós somos capazes de fazer isso, porque ele disse, sede santos porque eu sou santo. Jesus era santo e ele estendeu essa santidade para nós, mas a gente tem que querer, a gente tem que buscar por ela. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir ser santo longe do amor de Jesus, porque isso nós não iremos conseguir. Mas ao lado dele, todas as coisas nos são possíveis. Então vamos finalizar esse vídeo agora com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de ter mais uma vez meditado sobre o Evangelho segundo o apóstolo Mateus e termos aprendido tanto sobre o seu amor no dia de hoje. Eu quero entregar ao Senhor hoje, que nós já estamos na metade do mês de janeiro de 2025, entregar aos pés do seu altar todos os nossos planos para esse ano que se iniciam. Eu, particularmente, acabo as minhas férias daqui a 10 dias, eu quero consagrar minha vida profissional ao Senhor nesse ano de 2025, de maneira que eu quero entregar todo o meu melhor. Tudo que eu fizer, Jesus, de bom, eu quero consagrar ao Senhor, e tudo que eu fizer que não te agrade, que tudo isso seja relegado a mim mesmo, que isso é tudo atitude minha. E que a paz que excede todo entendimento nos alcance todos os dias, para que a gente nunca se esqueça que os problemas existem, mas que o Senhor é capaz de estar conosco, nos fazendo atravessar por cada um deles de cabeça erguida, sem desistir, e crendo que o Senhor é aquele que vai nos prover a verdadeira alegria e a felicidade. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Quero te agradecer se você está aqui até agora. Não se esqueça de, por favor, se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, curtir o outro material que eu já publiquei aqui. Muito obrigada, pessoal. Até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!